quando a gente olha essa parte de BI, eu sempre busco entender qual o problema que a gente está tentando resolver, sabe, Davi? E às vezes eu percebo que as empresas, elas não fazem tiro ao alvo, elas fazem alvo ao tiro. E esse desafio é o mesmo desafio que essa empresa de 9 colaboradores tem, que a Edmil tem e que o Mercado Livre tem. Como é que você faz com que que as pessoas tomem melhores decisões, né? Como fazer melhores perguntas. Isso vai lá atrás na nossa estrutura educacional. Não adianta as empresas terem lá um data lake bonito, né? Todo lá um investimento tão grande nessa fundação, vamos assim dizer, né? E aí você cria dashboards maravilhosos e às vezes você cria isso que você falou, né? Centenas de dashboards para você analisar os dados, se você não consegue extrair conhecimento útil dali, né? A parte de cultura, a importância de desenvolver pessoas entendendo, né, a importância de usar dados como chave para tomar decisão dentro do time. Todo mundo acha hoje em dia que inteligência artificial, quer aplicar a inteligência artificial, quer aplicar vamos dizer assim, a LLM, né, que é o grande ponto do momento, né? Mas quer assim, eu quero o estado da arte, né? Mas o que é o estado da arte? As companhias, elas têm que, primeiramente, esquecer a inteligência artificial. Essa é a frase. Bem-vindos ao TecnoCast. O papo de hoje é com Nelson Silva. Tem mais de 16 anos de experiência em tecnologia, dados e gestão de times multidisciplinares. Nelson já liderou projetos com resultados expressivos em eficiência, desenvolvimento de produtos digitais e construção de culturas de alta performance. E hoje vamos falar com ele sobre como pessoas, processos e IA se conectam para gerar valor em escala. Nelson, Davi, sejam bem-vindos ao TecnoCast. É um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo. Nelson, a gente inicia essa conversa com você se apresentando para a gente. Fale um pouquinho quem é o Nelson, fale sobre sua trajetória profissional, acadêmica. Compartilhe com a gente um pouquinho. Perfeito. Mary, Davi, prazer estar falando com vocês aqui e muito grato aí pelo convite e muito lisonjeado. Estou na área de tecnologia faz 16 anos, passei por algumas empresas, acho que é importante entender qual negócio que as empresas estão inseridas. Então, fiquei alguns anos trabalhando com empresas de serviço, olhando muito para a parte de supply chain, então acredito que isso puxa muito quais as análises, o nível de maturidade que as empresas estão. Então, durante esse período, fiquei praticamente 10 anos ali fazendo transformação digital. A gente não falava esse nome, mas era isso que a gente fazia, né? Automatizar processos, usando tecnologia. E acaba que esse mercado é um mercado que exige muito essa questão de você estar aumentando a eficiência. Então, tem Six Sigma, enfim, vários métodos ali que as grandes empresas usam. E na empresa onde eu estava, a gente sentia muito isso. Então, a gente sempre tinha que estar fazendo mais com menos, e tecnologia era um grande diferencial.
E em 2015 comecei a trabalhar com um pouco com dados, trabalhando com BI tradicional, então me deu a oportunidade de começar a trabalhar com dados, com modelagem. Ficamos aí uns 3 anos também trabalhando e desenvolvendo análises para as grandes empresas do Brasil. E depois tive a oportunidade de fundar, né, uma startup dentro dessa empresa, que era uma empresa tradicional, voltada para a prestação de serviço para o supply chain. Porém, a gente tive o convite para fundar essa startup. Então, foi um momento muito bacana de desenvolver produto, trabalhar com pessoas multidisciplinares. Foi muito interessante, fiquei 2 anos e alguns meses, salvo engano. E depois, fiquei 2 anos no varejo, então, outro business, outros desafios que acho que a gente pode trocar aqui e falar um pouquinho sobre. E, além disso, desde 2015 eu dou aula em graduação, em pós-graduação. Também acho que dá para trazer alguns exemplos legais aqui para a gente poder estar trocando experiência. Legal, Nelson. Agradecer aí, né, o seu aceite, pronto aceite de participar com a gente aqui do TecnoCast. Vai ser legal a gente bater um papo aí sobre a sua experiência, né, sobre aquilo que você vem trabalhando, vem falando aí, né, ao longo do tempo. Legal ter outro docente aqui falando com a gente, né? Eu também vim aí do ensino, de forma geral, da educação, né? Então, assim, é legal ter pessoas aqui que também já lidaram com esse mundo para a gente conversar um pouquinho. Ô, Nelson, aproveitando, cara, você falou aí, né, da sua experiência, né, do que você vem trabalhando ao longo do tempo. Você falou uma coisa muito legal aí e que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ela aqui, e eu gostaria que você já começasse aqui falando um pouquinho dela para a gente, que é a sua experiência com BI. Quando a gente fala de BI, né, a gente está falando aí de inteligência de negócios de forma geral, e também a gente está falando de uma questão relativa a um pouquinho diferente do que a gente vê como inteligência artificial, né? Tem que falar de predição, enfim. Você trabalha na cadeia de suprimento, você sabe o quão predição é importante para essas áreas, né, de forma geral. Mas a gente está falando de descrever lá no BI o passado, né? Descrever aquilo que aconteceu, né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho para a gente desse mundo aí, como é que você está enxergando hoje em dia o BI, como é que o BI está sendo utilizado nas empresas, se ainda é uma ferramenta muito pedida ou se é algo ainda que carece de um nível de evolução. Como é que foi sua experiência trabalhando com isso? Acho que quando a gente olha essa parte de BI, eu sempre busco entender qual o problema que a gente está tentando resolver, sabe, Davi? E às vezes eu percebo que as empresas, elas não fazem tiro ao alvo, elas fazem alvo ao tiro. Então, eu sinto muito ainda as empresas sem compreender o porquê que elas precisam dessas análises. Acho que esse é o primeiro ponto ali. E aí eu sempre, para minhas equipes, quando eu quero exemplificar algumas questões um pouco mais complexas, eu sempre digo que tem aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei que eu não sei. Então, começa muito pelo nível de maturidade que a alta direção tem com relação à análise de dados, sabe? E acho que isso é fundamental. Então, quando a alta direção entende a importância dos dados, ela começa a necessitar e demandar de métricas e números que elas até então não têm. E aí começa, então, a ter a necessidade de você ter números e indicadores. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre os desafios de processos e pessoas dentro desse contexto aí, mas só para exemplificar, né? Na última empresa que eu estava, a loja de mil, é um varejo, um trabalho que eu fiz foi mapear quais eram os níveis de maturidade de cada área. Então, qual que é o nível de maturidade de logística, RH, fiscal, contábil, a própria área de TI. E aí algo que me chamou a atenção foi a gente olhar para quais tipos de análise eram feitas. Então, igual você muito bem trouxe, assim, então, no crediário, que é um setor que eu não citei aqui, quais eram as análises que eram feitas? Então, é a análise de score. Então, a gente começou a classificar níveis de analíticos, porque eu tenho a descrição, como você falou, que é BI tradicional, tenho predição, tenho a prescrição. Então, esses 3 níveis, a gente fez esse deparo. Então, quais são as análises que o setor faz e em qual nível que está? Porque aí eu posso fazer um benchmark com o mercado e desse benchmark entender quais são as análises que eu poderia estar fazendo que eu ainda não faço.
sabe? Então, um exemplo do que eu sei, e aquilo que eu não sei, que eu não sei, né? Então, a área de negócio de logística, quando eu cheguei na empresa, eles não tinham métricas aprofundadas. E dali a gente começou a trabalhar com um indicador que é o TIF, né? Que a gente pode falar que é como se fosse a volta perfeita, né? Do pedido até a entrega. E aí, isso começou a ser utilizado porque o gerente, o diretor, o novo gerente que chegou, entendia que essa métrica era estratégica. E aí, do TIF, a gente começou a fazer uma outra análise com o time de atendimento, que era o NPS. Então, do TIF com o NPS, a gente começou a linkar. Então, o que o meu cliente quer, nível de satisfação, com o meu nível de serviço de entrega. Então, aí eu volto com o nível de maturidade. Então, o time de logística já tem um nível de maturidade que está conectado com a estratégia e com o time de crediário já está olhando para a satisfação do cliente. Então, isso ajudou muito a gente a entender como a gente pode desenvolver análise e conectar isso com a estratégia. Então, eu busquei o RH, a gente montou uma trilha, que a gente chamou de cidadão de dados. Então, era uma coisa que bem legal, que às vezes os projetos, eles começam, eles podem, às vezes, não dar frutos onde você espera, mas eles vão dar em outro momento, né? Então, esse cidadão de dados foi algo que eu e a Mary, a gente sonhou lá atrás, na empresa que a gente trabalhou junto, e eu fui implementar na loja de Mil. Então, montamos uma trilha de treinamento com RH, e aí treinamos 64 pessoas. E aí, essas 64 pessoas, a gente treinou elas entendendo quem que era o heavy user, que era o usuário avançado em análise, e treinando ele para poder usar o nosso data lake, que é a nossa infraestrutura de dados, como fazer um projeto de BI. Então, a gente trouxe toda a parte de planejamento, como fazer e quais as análises que eles deveriam fazer. Então, a gente, quanto time de tecnologia, a gente inverteu a lógica em área de dados, né? Então, em vez de a gente ser quem desenvolve as BIs, a gente era a área que treinava e capacitava os setores para que eles pudessem desenvolver suas análises. E aí, ao desenvolver suas análises, você vai ajudando eles a tomarem outras decisões, né? E isso permitiu que a gente não fosse gargalo mais na área de dados e capacitasse as áreas pensando no nível estratégico da importância do nível de maturidade em dados, né? Então, tentando conectar agora com a pergunta sua, que foi muito boa, acho que primeiro ponto acho que é entender o nível de maturidade que a área está, porque isso vai puxar as análises que você faz. E aí, naturalmente, vai ter a necessidade de você ter métricas que vão definir se o BI vai fazer diferença para você ou não. Porque eu já tive acesso a muitas empresas. Então, um amigo que trabalha Sul América, ele falou que eles têm em torno de 1.000 BIs ali, o grupo todo. Um amigo que trabalha na Fiat disse que eles tinham em torno de 160 BIs só para logística. E desses 160, eles estavam com uma métrica que 60 e poucos por cento não era utilizado. Então, tem muito projeto de BI que você desenvolve e as pessoas acabam não usando. E aí, para fechar o raciocínio aqui, eu troco experiência com muitas pessoas. Então, eu dei consultoria esses dias para uma empresa de consultoria financeira, voltado para o agronegócio, que eles têm 9 colaboradores. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha em torno de 1.600. E aí, batendo um papo com uma amiga que trabalha no Mercado Livre, ela começou a falar os desafios que ela tinha. E esse desafio é o mesmo desafio que essa empresa de 9 colaboradores tem, que a Edmil tem e que o Mercado Livre tem. Como é que você faz com que as pessoas tomem melhores decisões, né? Como fazer melhores perguntas. Isso vai lá atrás na nossa estrutura educacional. E aí, o que o Mercado Livre está fazendo? Criando um processo de análise, que era exatamente o que a gente fazia dentro do Edmil, sem saber que a gente estava usando esse nome, né? E a gente trouxe o quê? FCA, fato, consequência, ação. Então, além de treinar 64 pessoas nessas áreas que eu mencionei anteriormente, a gente também treinou os gerentes das lojas, porque nós criamos um BI para eles, com várias análises do dia a dia de venda, mas se você não cria um processo de análise no treino das pessoas, o BI vai ficar parado, assim como aconteceu na Fiat, e assim como o acredito que a Sul América também deve ter o desafio de ter muitos BIs e pouca gente para analisar. Então, tem o desafio também de como é que você treina e cria um processo de análise que permita que as pessoas que não têm um nível de maturidade analítico desenvolvam. Legal. Foi até bom você colocar essa experiência sua aí, né? Porque aqui na Tecno a gente já desenvolveu também BIs no passado e o grande problema que a gente se esbarrava é isso que você acabou de narrar aqui, né? De forma geral. Não adianta as empresas terem lá um data lake bonito, né? Todo lá um investimento tão grande nessa fundação, vamos assim dizer, né?
E aí você cria dashboards maravilhosos e às vezes você cria isso que você falou, né? Centenas de dashboards para você analisar os dados, se você não consegue extrair conhecimento útil dali, né? Dados sem extração de conhecimento útil não faz sentido nenhum, né? E a gente se esbarra sempre nisso. Aí eu queria até aproveitar, o Nelson, já que você, né, tem grande experiência nesse setor, o que a gente observava aqui na Tech, ou observa na Tech, quando a gente está falando de BI, é que todo mundo quer ter um BI bonito. Vamos entender BI enquanto dashboard, tá? Como telas ali com indicadores de forma geral, métricas apresentadas, né? Ah, tem gente que fala assim, ó, eu quero ter uma televisão no meu escritório que vai passando todas as métricas para eu ficar olhando para aqui. Tá. A grande pergunta que surge quando você entrega um dashboard para alguém é, tá, beleza, eu estou vendo o número aí, mas o que eu faço agora? Porque falta a capacidade analítica, né, que você acabou de colocar. Então, isso passa por um investimento da companhia na mudança de paradigma interno, né, porque não é só a alta direção que precisa olhar para métricas, né, e tomar decisões embasadas, também a média e a baixa direção tem que fazer isso de forma geral. Todo mundo, né, hoje em dia é voltado, tem que ser voltado para métricas, né, as tomadas de decisão, mas falta muito desse saber. Claro, como você colocou, tem muito a ver com a educação, né, de forma geral, né? Então, assim, a gente se surpreende com a alta direção não sabendo o que fazer quando a métrica está XYZ lá. Mas tem uma outra coisa legal também que é bom a gente falar, você poder compartilhar com a gente, porque é muito comum você construir uma visão de métricas, entregar aquilo para alguém, a pessoa analisar, ela virar para você e falar, mas seria tão bom eu também ter essa outra métrica aqui. O que acontece? Você começa com um dashboard com 5 métricas e termina ele depois de 6 meses com 45 métricas que a pessoa, no final do dia, se você tem mais de 3 métricas para olhar, você já se embanana todo para tomar a decisão, né? Porque, tá, mas se eu mexer nesse número aqui, significa que aquele número ali também vai mexer. Aí você fica meio perdido, né? E tem uma outra questão, que leva um tempo para você fazer essa visão. Não é um instalar de dedo, né? Você tem que ir, tratar dado, ver se o dado está em quantidade, qualidade suficiente na base, trazer isso, colocar de forma mais clara para a pessoa, né, rapidamente entender. Enfim, como é que... Conta para a gente, na sua experiência aí, Nelson, esse processo que envolve, né, a entrega de uma visão com métricas, análise pelo seu cliente, né, que é o quem está recebendo, esse pedido e fala assim, ô Nelson, cara, precisava dessa métrica aqui, cara, mais. Perfeito. Acho que o tempo acho que vai ajudando a gente a evoluir os processos, sabe, Davi? Então, acho que é extremamente importante a gente trazer números, né, que a gente vai falar em dados, né? Quando a gente for falar de projetos de BI. Então, uma das últimas coisas que eu trabalhei no meu time de dados foi trazer a ideia de FinOps. Porque a cada dado que você vai enriquecendo, então, ou seja, você vai trazer dados do crediário e você vai fazer a junção desses dados do crediário com os dados de comercial, por exemplo. Então, eu quero saber o que eu vendi, mas eu também quero saber o que eu vendi no crediário, porque, na verdade, é onde eu ganho dinheiro. Então, para você fazer todo esse tratamento desses dados, isso tem custo. E aí, esse custo, eu acho que ele precisa ser compartilhado e verbalizado com a área que está demandando do dado. Então, a área de dados, se for uma área que está voltada para ser um centro de serviço de dados, um COI, ela vai estar olhando muito para garantir que essa plataforma de dados esteja disponível. Então, a gente era responsável por deixar a plataforma de dados para a matriz, que a gente tinha mais de 200 funcionários, mas também para quase 1.000 funcionários que estão nas lojas. Então, isso tem um custo. Então, quando a gente vai pensar num projeto de BI, é extremamente importante a gente pensar em processos que vão nos ajudar nessa questão do planejamento e também na análise financeira. Porque isso ajuda muito a gente evitar de você ir alterando o escopo mediante a execução do projeto. Então, a gente usava um Canvas, e esse Canvas era um Canvas que primeiro olhava para o porquê você está fazendo, e você tinha que explicar muito bem o porquê, em 4 quadrantes lá, bem simples. E aí depois a gente ia para um outro Canvas que olhava muito para o quê a gente está fazendo. E aí o tempo foi dando maturidade para a gente poder discutir muito com as áreas de negócio. O porquê eu estou fazendo e o que eu estou fazendo e depois o quanto isso custa.
E isso vai trazendo maturidade para as pessoas discutirem o que de fato é importante fazer. E aí depois, por último, a gente conectar com o FCA, porque agora eu sei o porquê, o que e o quanto fica, o FCA é que vai dar, digamos, obriga essa cadência de análise. Então, qual que era a análise? Se no sábado eu não bati a meta da loja com relação às vendas, eu preciso analisar como foi a minha venda, eu preciso analisar quais foram os itens, ver se eu não bati a meta no varejo ou então na minha venda de serviço de seguro, ou então algum item que é importante para a nossa estratégia. Então, eu preciso montar agora no PowerPoint, usando o FCA, para eu justificar por que eu não bati a meta e o que eu vou fazer para poder avançar, mas olhando para 3, 4 metas que são específicas que estão definidas no FCA. Foi dessa forma que a gente foi endereçando ali para poder dar maturidade para esse processo de desenvolvimento de projetos de BI. Legal, porque o que você está trazendo para a gente aqui, né, que a gente está discutindo aqui, né, Nelson, é um processo de transformação cultural dentro da empresa, de forma geral, né? E aí é bom a gente enfatizar, né, para quem está nos assistindo aqui, nos escutando, é que quando você investe, quando as companhias investem, né, em processos de disponibilização de métrica, não vou chamar nem de BI, mas falar assim, de decisões baseadas em dados, né, aquele processo de se tornar dirigido a dados, que não é só um processo de construir telas bonitas, de colocar ali informações em tempo real. Eu quero ver essa métrica aqui eu tenho que ver ela hoje, ela tem que ser atualizada a cada 5 minutos. Não é só sobre isso. É um processo de transformação cultural de forma geral, porque a maioria das companhias não tem isso no seu DNA, né? Então você tem que vir alterando isso ao longo do tempo. E nós, seres humanos, também não somos muito acostumados a tomar muitas decisões baseadas em métricas, porque nós, como seres, nós somos emocionais, né? Então tem muitas das coisas que você tem que segurar. Opa, a emoção me diz que isso aqui deveria ter sido feito, ou deve ser feito. Aí você olha para a métrica e fala, opa, não é bem isso que eu deveria fazer, né? Então, assim, é todo um processo, não é algo de estalar de dedos, né? Então, na sua experiência aí, você já deve ter observado isso, né? Isso é um processo construído ao longo de tempos, passa por pessoas, mudança de processos, né? Até que você diga, não, realmente essa empresa aqui está sendo dirigida a dados hoje, né? Não é de uma hora para outra, né, Nelson? Sim, exatamente. É um processo cultural, né? E é legal que você traz esse ponto, porque é importante trazer também os nossos pontos os nossos pontos de aprendizado. Então, eu lembro que em 2020 a gente desenvolveu, na empresa anterior que eu estava, 2 projetos de BI ali, voltando para a camada estratégica e tática da empresa, e o diretor definiu todos os indicadores. Quando a gente chegou e apresentou para a gerência o BI que a gente desenvolveu, e era muito bacana, que era um mapa mental que ele ia abrindo e depois ele ia pegando as unidades de negócio e ia apresentando, para os gerentes não fez sentido, mas para o diretor fazia. Então, Pois é. esse ponto que você trouxe é fundamental, assim, sabe? Então, assim, primeiro, as próprias gerentes não viam valor no que a gente tinha desenvolvido. Aí depois a gente precisa entender o porquê que elas não viam valor, né? E aí entra a parte de cultura, a importância de desenvolver pessoas entendendo, né, a importância de usar dados como chave para tomar decisão dentro do time. E tem uma coisa importante, né? A forma de tomada de decisão, a forma de utilização de dados, ela não é única, né? Ela é quase que personalizada, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando um diretor assume um cargo, ele às vezes coloca ali para ele um tipo de perfil que ele quer adotar naquele setor dele ou na companhia de forma geral, né? E aí, se você tem algo do ponto de vista de BI dashboard estático, você já trava ele ali também a tomar aquela decisão. Aí você vai ter que construir de novo, fazer. Então, não é um processo de estala o dedo ali e faz com que isso aconteça, né? Aí vem a parte, vamos dizer assim, da inteligência artificial aplicada que pode resolver esse tipo de problema fazendo análises em tempo real dos dados brutos, né? E trazendo já alguns insights, traindo conhecimento útil para isso, né? Então é como se você pegasse o BI, né, e elevasse ele a um outro nível para poder resolver uma parte que o ser humano realmente não vai conseguir por uma questão de velocidade e faz parte do processo, né, Nelson? Sim, sim. E dentro do que você trouxe, Davi,
Algo que eu percebo no mercado, e eu tenho falado com bastante as empresas, é, é que esse nível de maturidade que começa na autodireção, ele define muito com relação a quais são as técnicas e ferramentas que você vai utilizar. Porque, igual eu mencionei, fiquei muitos anos trabalhando numa empresa de serviço que eu olhava para a parte de supply chain, e muitos dos desafios que a gente tinha ali, a gente resolvia com pesquisa operacional básica. Então, com otimização, com modelagem. Então, você não está, às vezes, falando de um AI avançado ou um LLM que vai te entregar resultado. A gente está falando de otimização. Então, por exemplo, na empresa que eu estava trabalhando, que era o varejo, a gente entregou muito valor otimizando a rota e melhorando o estoque. Tinha 80 caminhões. Então, o planejamento de como a gente estocava o produto dentro do caminhão e como a gente melhorava a estrutura de rotas permitiu que a gente fizesse uma otimização com relação a custo, ganho de tempo. E aí, a gente pode falar também com relação ao desafio de você fazer gestão de estoque, né? E aí, o gestão de estoque, a gente já está falando de otimização. Então, por mais que a gente está, nesse momento, falando muito do hype ali de LLMs, mas eu vejo muitas empresas com desafios que pesquisa operacional entrega muito valor. E, igual eu mencionei, os BIs que a gente trabalhava em 2015, todos eram para mostrar os ofensores da operação logística, para otimizar a operação do meu cliente. Então, do mesmo jeito que um dos grandes diferenciais que a gente tinha na empresa que eu trabalhava era, além de entregar o produto na casa do cliente com a equipe própria, era a montagem. Então, quando eu otimizo a minha estratégia, a minha estrutura de entrega e a minha rota, isso vai me ajudar a permitir que eu possa planejar melhor, né, a minha estratégia de alocar os nossos colaboradores para poder fazer montagem, que é em torno de 400 montagens por dia. Então, isso tudo, a gente pegou um problema, modelou o problema e depois transformou ele em software. Então, a gente não está falando de estar usando uma LLM. Então, esse é um exemplo concreto que, com os processos adequados e isso muito bem implementado, vai melhorar a satisfação do meu cliente na ponta, né? Então, eu estou usando pesquisa operacional para poder resolver o problema lá na ponta e otimizar os recursos que a gente tem dentro da organização. Então, nem sempre você precisa, às vezes, usar um LLM, né? Tem muita coisa que você consegue resolver de forma usando otimização e modelagem. Muito legal você trazer essa visão, ô Nelson, porque é uma coisa que a gente conversa às vezes com clientes, com pessoas, né, no bate-papo ali. Todo mundo acha hoje em dia que inteligência artificial, quer aplicar a inteligência artificial, quer aplicar vamos dizer assim, a LLM, né, que é o grande ponto do momento, né, mas quer assim, eu quero o estado da arte, né? Mas o que é o estado da arte? Na hora que você vai olhar para a companhia, ela precisa, a maioria dos problemas, ou melhor, né? Vamos voltar umas casinhas aqui, né? A maioria das soluções que entregam valor hoje em dia, elas não estão muito longe do estado da arte, vamos colocar assim, de tecnologias disruptivas, porque tem muita coisa a ser feita com ainda técnicas, vamos chamar de básicas, mas elas não são básicas de implementar, não são fáceis, são complexas, né? Principalmente nesse setor que você colocou aqui, que é a cadeia de suprimento de forma geral, né? Supply chain. Mas quando você olha para hoje em dia, o que modelos, o que dados entregam valor para as companhias, ainda está naquilo que a gente chama de mais básicas, são técnicas mais consolidadas na literatura de forma geral, e que as pessoas simplesmente hoje em dia ignoram, porque todo mundo quer LLM, né? De forma geral. Então, assim, é muito legal você trazer essa visão, e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Também, para desmistificar esses pontos. Ó, inteligência artificial, dados, enfim, transformação de um negócio por trás disso, ele requer, às vezes, um emprego de técnicas já consolidadas, tá? Que já são utilizadas há muito tempo, só que, às vezes, de uma forma diferente, com uma outra pegada, olhando para uma questão diferente. Hoje, a nossa capacidade computacional e de busca de dados é muito maior. Então, a gente consegue entender um ponto que você colocou que é muito legal, que é o gargalo do processo. Aonde que está esse gargalo? Se você não sabe onde está o gargalo, você vai resolver o quê? Né? Se você não sabe que problema que você tem, o que você vai atacar? Que remédio que você toma, né, para poder resolver o problema?
E aí uma coisa legal que você trouxe, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando a gente trabalha aqui com projetos relacionados à cadeia de suprimentos, de forma geral, você trouxe aí um exemplo de que, né, você tinha lá o desafio de tentar entender a questão das vendas, consequentemente da entrega, só que você tinha a questão da montagem, né? E aí é muito comum, não sei qual é a sua experiência com relação a isso, é legal você falar para a gente, de você resolver um desafio de um ponto do gargalo do processo e automaticamente criar um outro gargalo. Vou dar um exemplo. Você resolve, otimiza para que as entregas ocorram mais rápido. Aí você arruma um outro problema. O montador tem que chegar mais rápido, você tem que ter mais montadores, porque você aumentou o número de entregas resolvendo ali, fazendo a otimização, né? Isso já aconteceu, Nelson? Como é que é sua experiência com isso? É raro? Isso é muito comum? Como é que está esse ponto? A resposta que você trouxe, brincar com o pessoal é raro, mas acontece sempre, né? Você vai melhorando, vai evoluindo, onde é o gargalo passa para outro lugar, né? Esse é um ponto-chave. Esse é um exemplo que aconteceu com a gente quando eu cheguei na empresa no final do ano. A gente teve uma questão de estoque, porque vendeu muito, faltou produto. E também com relação a essa parte de vendemos muito, mas tínhamos um desafio muito grande de fazer o agendamento da montagem. Então, esse ponto que você trouxe foi cirúrgico, né? Exatamente por isso que a gente vai fazendo esse trabalho, sabe? De primeiro, olhar para a parte de otimização de estoque, depois de entrega, e aí depois bater no gargalo da montagem. E aí isso nos levou a discutir como é que a gente poderia trabalhar com a parte de S&OP, que é, de fato, começar a fazer o planejamento desde o pedido, né, até a entrega na casa do cliente. E aí entra outro desafio, que é a questão de silos. Porque você tem cada área fazendo suas análises, então você tem o comercial fazendo a análise dele, você tem o crediário fazendo a análise dele, você tem logística fazendo a análise dele, você tem gestão de estoque, e você tem o pessoal de transporte também, que eles têm 80 caminhões para fazer. E aí, às vezes, nem todo mundo está tendo uma visão holística da coisa. Nas reuniões de resultados, isso ficou muito claro para mim, é onde a gente começou a buscar, a trazer uma discussão para a gente tentar romper os silos. Porque, um exemplo concreto, teve um momento que o pessoal do crediário, que era responsável por fazer uma cobrança, que eles fazem a cobrança quando o cliente estava devendo, cobrou um cliente, porque o cliente estava atrasado, acho que 10 ou 15 dias, da primeira parcela, só que o produto não tinha sido entregue ainda. Então, ou seja, se as metas estivessem unificadas, crediário e estoque, o pessoal do crediário saberia que não poderia cobrar o cliente porque o pessoal de transporte não entregou ainda o produto, porque o produto não estava no estoque. Então, esse é um exemplo da importância de ter essa visão holística e aí conecta com esse trabalho de cultura que a gente fez. Porque como a gente capacitou as áreas para eles começarem a trabalhar com os BIs e montar suas análises, usar o Data Lake sem necessidade do time de dados, isso permitiu que o pessoal começasse a trabalhar com a S&OP. Então, a gente foi endereçando essa evolução de planejamento da área usando os dados disponíveis dentro da companhia e rompendo o ciclo. Legal, Nelson. E você também, assim, se a gente fizer uma reflexão do que a gente conversou até aqui agora, alguém te perguntasse assim, né? Perguntasse para a gente, né? Então, quando que termina esse processo inteiro? A resposta é: eu sei por onde que eu começo. Aonde que eu vou terminar, não tenho uma mínima noção, porque tudo isso é uma cadeia de eventos, né? E você resolve uma parte do processo, a outra parte sobressai, ela começa a virar gargalo e você ataca ela. Nesse meio tempo, o negócio muda, o comportamento do cliente muda. Antigamente, né, no varejo aí, a gente tinha aquelas lojas de bairro, lojas nas cidades assim menores, que você ia lá, comprava, ela entregava. Hoje em dia, a gente está indo para o comércio online, né? Você olha para grandes revendedoras que estão... Você compra no site, você tem centrais de distribuição, todo mundo hoje em dia é extremamente ansioso. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço isso, né? Acaba de comprar, já olha na janela para saber se está chegando, né? Então, assim, o cliente ansioso, o tempo de entrega é algo extremamente valorizado hoje, às vezes, né, pelos clientes. Às vezes não, com certeza é.
Isso vai tornando o processo também bem mais complexo e a modelagem disso passa por entendimento da visão do todo, né? Porque uma pequena mudança que você faz, você pode colher um resultado muito grande e às vezes não precisa ser uma bomba atômica para matar uma formiga, né? Mas desde que você saiba exatamente para onde olhar e por que olhar. Eu quero voltar daqui a pouco, Nelson, a gente falar um pouquinho sobre o desafio de estoque, porque é um desafio assim, né? Geral, para toda empresa que tem que trabalhar com estoque, esse é o grande dor de cabeça de forma geral. Mas, exceto o estoque, na sua experiência aí no supply chain, o que você vê hoje que é o grande gargalo das empresas de forma geral, né, que você conseguiu observar aí no seu dia a dia? Onde que desses processos inteiros está o maior gargalo na sua visão? Por exemplo, né, onde está o maior problema das empresas? É entrega, é em gestão desse estoque, então, é nessa comunicação, o sistema, às vezes, ele é fragmentado, como você já colocou, né? Cada setor está olhando para si só e não olha para o todo. Aonde que está esse maior problema na sua visão, assim, de acordo com a sua experiência? Das empresas que eu tenho falado, o que eu percebo é que as empresas que estão na frente dos seus competidores, elas têm uma clareza muito grande da estratégia que elas têm que seguir. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, que várias empresas que eu converso não têm clareza. Então eu brinco que elas não fazem tiro ao alvo, elas fazem alvo ao tiro. E isso para mim é extremamente importante, porque quando você define claramente onde você quer chegar, isso vai definir para a camada tática o que ela tem que fazer. E depois isso chega no operacional. E naturalmente quando você percebe que o operacional está se perdendo e não está conseguindo entregar aquilo que espera, é porque naturalmente a própria camada tática também não sabe. E a estratégica também não. Então, quando você tem uma estratégia muito bem definida, isso se desdobra para as outras áreas, isso acaba sendo um grande norte, que é o brinco, que é o alvo, que tem que ser seguido. E aí isso vai definir os seus processos, vai definir qual é o seu foco. Então, por que eu preciso melhorar o meu NPS? Porque eu tenho uma estratégia de poder vender mais nas lojas físicas por conta disso, disso, disso. E por que eu não vou vender mais no e-commerce? Porque eu tenho uma estratégia que é essa. Então, naturalmente, se eu olho, por exemplo, nessa questão de estratégia, talvez não faz sentido eu ter um estoque exclusivo para o e-commerce, porque o meu foco é vender na loja física. Então, o projeto que eu tenho que focar agora é o voltado para a loja física e não para o e-commerce. Sabe? Então, eu diria que talvez não é nem só a questão do processo em si, sabe? Mas há uma falta de estratégia clara que define para onde o time tem que seguir, e isso vai definir os seus projetos, as suas iniciativas e, naturalmente, a sua maturidade em processo. Você tocou num ponto aí que eu acho que é importante, e até bom a gente falar um pouco sobre ele aqui, né? Que é até para quem está trabalhando na área de dados aí, de forma geral, ou as empresas que querem implementar soluções baseadas em dados internamente, né? Que tudo que você falou até aqui agora demonstra uma questão, um ponto central, que é o entendimento do negócio, né? Porque não adianta você ter dados disponíveis, você ter um bom time que vai trabalhar com esses dados, vai criar informação, se o negócio não está alinhado, está muito próximo do time de dados, ou seja, um cientista de dados, quem vai trabalhar com dados ali no dia, um analista, enfim, ele tem que entender do negócio. Se ele não entender do negócio, ele não consegue gerar resultado. A mesma coisa é o time de negócio. Ele tem que ter a capacidade de explicar um negócio para quem vai trabalhar com dados. E tem que ter esse trabalho muito próximo um do outro. As coisas não estão descoladas, né? Não é simplesmente chegar para o cara do dado e falar assim, eu tenho um problema de estoque, resolve aí com os dados. Não, mas tá. Mas qual é o negócio? Para onde que a gente está indo? Né? Da onde que a gente está partindo? Quais são os nossos objetivos do ponto de vista de negócio? Quais são os gargalos que a gente já conhece? Para partir daí você conseguir modelar muito bem a solução. Senão você não modela uma solução adequada, né? Aquela questão, né? E você já deve ter observado isso no seu dia a dia, né? Um projeto que você faz para uma empresa específica não é a mesma coisa para outra empresa do mesmo setor e do mesmo ramo. Porque
o negócio é totalmente diferente na sua operação de forma geral, né? Quando você está falando de S&OP aí, né? A gente está falando de vendas e operação. É algo também extremamente complexo de fazer funcionar, né? Porque a venda tem uma demanda, a operação tem outra para poder entregar, fazer a coisa acontecer. E aí há o choque ali. Nesse meio tempo, o que você faz? Coloca alguém que vai trabalhar com dados no meio do caminho. E se um setor não conversa com o outro, ou uma área não conversa com a outra, o cara de dados não consegue entregar o valor que ele poderia entregar, né? Então, assim, esse tipo de tomar decisões cross-funcionais de forma geral, né, passa muito por esse entendimento do negócio e passa muito pela capacidade do time de negócio entender que o time de dados não é só técnico de forma geral, né? Ele tem que entender também do negócio para conseguir entregar o valor necessário, né, Nelson? Sem dúvida. E aí volta essa questão da estratégia. Porque isso é o grande norteador. Então, vou dar um exemplo. Trabalhei num projeto que era para a gente poder trazer uma nova estrutura para o score da empresa. Então, a gente está falando aí de modelagem e, às vezes, usar IA aí, digamos, tradicional. E o desafio foi a gente definir, a gente traz isso para dentro do time ou a gente traz uma empresa de fora para poder apoiar a gente. E aí a gente usar, às vezes, a API dessa empresa, a gente fazer toda a parte de modelagem, deixar aqui dentro e usar a API dessa empresa para poder nos ajudar a evoluir o nosso score. E aí entra de novo a definição estratégica. Eu posso, igual você trouxe, trazer alguém da área de dados e colocar com uma estrutura que a gente chama de federada dentro, ou seja, é alguém de dados dentro da área de crediário, ou não, eu posso trazer um terceiro que traz experiência de mercado e pode me ajudar a evoluir meu nível de maturidade. Porque dando exemplo de varejo, né? A sua receita é muito curta, né? A sua margem de lucro é muito pequena no varejo. Então você ganha vendendo juros. Sendo bem direto aqui. Então, dentro desse contexto, isso foi uma das coisas que a gente discutiu, estrategicamente falando. Eu trago alguém de mercado que conhece muito de crediário e a gente vai começar a montar um time de dados, um time de cientistas de dados aqui, olhando específico para crediário, na estrutura federada, ou vamos trazer uma empresa de fora que vai trazer aprendizado e a gente vai aproveitar e acelerar esse processo. Então, a gente optou por trazer uma empresa de fora para poder executar o projeto com a gente. E deu muito certo. E aí a área de dados continua sendo estratégica no sentido de deixar a plataforma de dados disponível para essa empresa poder trabalhar com a gente, mas pensando que o modelo e toda a inteligência tem que ficar dentro da empresa, que é uma outra estratégia que eles tinham. Ou seja, a empresa anterior, todo o aprendizado ela levava e ela aprendia com ele. Então, naturalmente, o que essa empresa começou a fazer? Vender crédito. Porque ela aprendia com os nossos dados da empresa e depois ela começou a vender crédito. Então, acho que quando está muito claro qual que é a estratégia, acho que entra a gente aí na camada tática discutindo como é que você endereça, né? E aí você tem formas diferentes de endereçar, seja ela trazendo para dentro da área de dados, ou então fazendo a estratégia de federação, deixando alguém específico lá dentro da área, ou naturalmente você trazendo de fora, sabe? E aí esse é um exemplo que eu vivi no crediário, mas que não é diferente de pricing. Tá? Que a gente pode discutir que, né, eu estava fazendo uma mentoria com um dos diretores, acho que era da Microsoft, e aí a gente estava discutindo, né? Essa parte de estratégia de pricing, que é você discutir como é que você vai trazer estratégia de preço. Então, digamos, você tem 200 cidades que você atende, né? Você pode trabalhar com preços numa cidade, né? E na outra cidade você pode trabalhar com preço maior se você não tiver um concorrente. E essa estratégia pode permitir que você tenha mais rentabilidade. Mas o fato se você tem, às vezes, um diretor que faz 30 anos que toma decisão pelo feeling ou pela média, por que você vai usar um modelo e vai apresentar um modelo para ele e vai usar aquele relatório que você está trazendo? Sendo que ele faz 30 anos que ele faz aquilo e ele é lucrativo e ele ficou rico com aquilo. Aí tem esse outro desafio que a gente volta de novo na questão de cultura e pessoas. Estão falando uma questão importante aí que é a inovação, né? E muitas empresas, muitas companhias entendem inovação como setor da empresa, né? Para mim, na minha visão, inovação é uma questão de cultura. Ela tem que permear tudo.
ela não é só uma questão de um setor de inovação dentro da empresa. Porque esse exemplo que você trouxe aí, exemplo, sim, aquilo, né? É raro, mas acontece todo dia, mas assim, é muito comum você chegar para alguém com uma ideia diferente, com uma forma diferente de analisar a mesma situação, e trazendo uma visão hoje em dia, quando você tem muito mais dados disponíveis, né, de forma geral, a gente consegue capturar isso e processar mais rápido, você trazer uma visão diferente do problema, com uma granularidade maior, e a pessoa simplesmente ignorar, não, porque eu já faço assim, tem 365 anos, as coisas já acontecem assim, dão certo. Não, mas calma, a gente está falando aqui de uma capacidade maior que a gente tem hoje, que a gente não tinha 30 anos atrás. Então, por isso que há 30 anos isso era feito, e às vezes dá resultado mesmo. A gente não está aqui questionando o resultado, né? É só a forma de enxergar e atuar no problema que pode ser diferente, e você conseguir melhorar aquilo que já é bom, né? Porque as pessoas também têm isso na cabeça, né? De achar que, não, já tá bom, eu não preciso melhorar. Não, dá para melhorar aquilo que você já tem, porque agora você tem mais informação disponível, você consegue ir num nível de granularidade muito maior do que você ia no passado, e agora, se você consegue 80, por que não 82? Por que não 83? Por que não 90? Né? Então, assim, essa questão cultural ela é o gargalo para qualquer problema de forma geral, né? Mas aí, Nelson, eu queria aproveitar aqui e conversar com você, cara, porque para você falar um pouquinho da sua experiência com relação ao estoque, cara. Por quê? Por que eu vou trazer esse tema do estoque aqui de forma geral, né? Porque o estoque, vamos dizer assim, o ideal ele é infinito, mas o dinheiro não é infinito, né? Ou seja, qualquer coisa que eu queira comprar, por exemplo, no varejo, eu quero comprar algum produto da linha branca, por exemplo, eu tenho que olhar para a venda, né? Eu tenho que olhar para o meu estoque, né? E tenho que olhar para a minha capacidade de entrega. E a capacidade de entrega do meu fornecedor. Que aquilo, para chegar no estoque, eu tenho todo o meu processo de catalogação daquilo, para aquilo ficar disponível para o cliente final, cara, isso não é também assim, né? Um estalar de dedos. Então tem muita coisa aí que é legal a gente falar. E se você puder trazer um pouquinho da sua experiência trabalhando nessa questão da modelagem de estoque, a questão da pesquisa operacional aplicada a isso, né? Acho que tem muita coisa legal aí que quem está nos ouvindo pode estar passando por esses problemas hoje em dia, né? Sim. Eu acho que um dos maiores desafios é você romper os silos. Porque, por exemplo, compras. Eu acho que, dando uns dois passinhos atrás, de volta de novo um pouco mais na cultura. Porque quem compra e como compra, acho que isso puxa muito ali o estoque, venda. E aí, nos lugares onde eu estive, empresas um pouco mais tradicionais, isso era muito centralizado na diretoria. Então, ainda fazia muita coisa no feeling. Então, compra, e depois, naturalmente, a venda, a gente definia quais eram as metas do ano e desdobrava isso, e isso depois puxava toda a parte de estoque. Então, tinha um desafio grande, primeiro, de vencer essa questão de evoluir os processos de compra e trazer um pouco mais de inteligência usando dados. Depois o pessoal do comercial já tinha um nível de maturidade maior com relação à parte de venda, e aí olhava muito para números e métricas, e obviamente depois se desdobrava no estoque depois da entrega. Então acho que o grande desafio que a gente teve foi como que a gente conseguia romper os silos, porque na verdade tinha que ser feita uma análise 360 com essas áreas. E aí quando a gente fez o treinamento, o pessoal começava a usar o Data Lake, e eles começaram a se falar mais, isso permitiu que eles começassem a fazer as análises juntas. E como cada área definiu o seu, que a gente chama de champion de dados, então a gente já tinha ali o heavy user, o usuário avançado de cada setor. E aí essas pessoas começaram a se procurar e começaram a trabalhar junto. Então dali saíram BIs, que não eram mais o BI da logística ou do estoque ou de compras, mas era o BI que analisava todo o ciclo necessário para poder fazer análise de tomada de decisão e acompanhamento depois do produto a ser entregue. E aí, naturalmente, a gente começou a trabalhar ali para entender o problema de uma forma mais concreta e depois começar a trabalhar com a parte matemática para poder desenvolver os controles. E aí, quando o pessoal tinha dificuldade, eles procuravam a área de dados para poder ajudar a endereçar nos cálculos ali para a gente poder resolver.
Mas repare que entra muito nessa questão do silo, processo, tomada de decisão, principalmente da alta direção, que às vezes está acostumada a fazer de uma forma, e a gente conseguiu romper isso. E um exemplo que eu vi, que eu achei bem bacana, que foi algo que eu não consegui implementar, mas tem um cliente que me procurou, e eu vou apresentar um projeto para eles, que são os C-Levels da Globo, onde o pessoal de uma consultoria entregou para eles ali a tomar decisão e análise, já usando o LLMs, onde as perguntas que eles faziam e ser entregue, sei lá, no WhatsApp deles, assim. Então, mostra a importância, né? Ou seja, eu estava no nível de maturidade, onde a gente estava discutindo análise com BI, mas aqui um outro exemplo, olhando para C-Levels aí, diretores e VPs de várias áreas da TV Globo, é, usando o BI, mas fazendo perguntas diretas para o seu assistente. Então, é como se você tivesse um GPT que está olhando o tempo inteiro para os seus dashboards, e aí, ao fazer a pergunta, ele te traz os números, mas também te traz o insight. Isso mostra diferenças de maturidade, né? Então, você vai evoluindo e, naturalmente, você começa a tomar decisões, começa a ter perguntas mais complexas que, naturalmente, vão demandar de análise mais complexas. Isso faz com que a sua empresa ganhe maturidade em tomar decisão. Exatamente. Nós aqui na Tech também nós estamos, já fomos por esse caminho, né, de, vamos dizer, potencializar o BI, que é realmente trazer os insights e extrair conhecimento útil dos dados, né? Não é só os números em si, né, de forma geral, mas e uma coisa importante, né, Nelson, a gente deixar claro aqui para quem está nos assistindo, nos escutando, é que a gente de forma nenhuma está deixando em segundo plano o conhecimento tácito de quem é o tomador de decisão de forma geral, não. O que a gente está falando, né, é de tecnologia, é de dados, é de informação, conhecimento útil, para potencializar o conhecimento tácito que a pessoa já tem, né? Porque senão as pessoas também ficam com isso. Então quer dizer que nós vamos confiar cegamente nisso? Não é isso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando, olha, agora você tem mais insumo, mais quantidade de informação, mais conhecimento, que pode ser um conhecimento que você precisa de ainda fazer camadas de análise, ou ele já vem com algum insight pronto, né? Que é vamos dizer assim, essa evolução do BI, né? Colocando inteligência artificial ali por trás dele, mas de forma a potencializar a tomada de decisão. Não quer dizer que você tem que olhar cegamente para isso também, não. Então, deixar isso claro para que ninguém tenha esse entendimento equivocado, né, do que você está colocando, que a gente está colocando aqui de forma geral, né? Aí, Nelson. Sem dúvida. E só para completar, Davi, só para mostrar a importância do conhecimento tácito, algo que a gente tem buscado fazer é ter o que a gente chama de knowledge base, né? Knowledge base, né? Então, ou seja, você ter uma base de conhecimento. Então, esse conhecimento tácito do diretor, do gerente, ele é fundamental porque ele é que vai garantir que a gente tenha boas respostas no LLM. Pelo contrário, né? A gente precisa muito desse conhecimento e ele vai se somar com tecnologia. Agora, o desafio é as pessoas entenderem que essa é uma ferramenta importante. E, às vezes, o que eu sinto é o pessoal, às vezes, muito fechado com relação, às vezes, usar a ferramenta como algo para poder apoiar na decisão, sabe? Agora, quando a gente olha na parte de LLM, isso é fundamental. Sem isso, a gente não vai conseguir treinar o modelo e, naturalmente, ele vai começar a se perder nas respostas, se não tiver clareza e profundidade que está na cabeça das pessoas. E assim, não necessariamente a gente precisa utilizar LLM, né? Então, outra coisa que a gente precisa desmistificar com as pessoas também, que a LLM é só uma das tecnologias, só uma das técnicas dentro da inteligência artificial, né? Que a gente já pode considerar uma tecnologia de uso geral, né? Como eletricidade e outras aí, para poder trazer algum tipo de insight, colocar algum conhecimento, né? É uma pontinha de um iceberg muito maior, né? Então, tem coisas para trás, técnicas mais clássicas, que a gente pode utilizar e que dão resultado na prática se você fizer hoje uma pesquisa nas companhias que estão utilizando inteligência artificial e que tem retirado conhecimento, tem mudado o negócio, tenha realmente entregue valor, você vai perceber que 90 e tantos % das técnicas utilizadas lá não são técnicas, não utilizam LLM, não utilizam nada desse sentido. São técnicas clássicas, né?
Ou seja, tem muita coisa aí para a gente ainda fazer, tem muita coisa para a gente evoluir, e o mercado não pode ficar muito preso ao que a grande mídia diz. Porque senão a gente tira muito da nossa capacidade de realmente entregar valor se a gente ficar focado naquilo que é feito de forma geral, né? Então tem que entrar, entender o processo, ver o que é. Tudo isso que você trouxe para a gente, que você foi, né, aplicando, aprendendo, testando ao longo da sua trajetória aí, né? Então, assim, que fique claro isso para quem tá com a gente aqui hoje, né? Perfeito. Boa. Mériam? Bem, pessoal, tô aqui acompanhando, né? Eu tive a honra de ser liderada pelo Nelson e hoje estou tendo também a honra de ser liderada pelo Davi. E indo um pouco para a conversa assim, de liderança de times e construção de cultura, que foi um pouco do que vocês falaram. E aí entender como que vocês estruturam seus times para garantir tanto velocidade quanto qualidade e o que vocês consideram essencial para formar times que inovam com consistência, né? E pensando até assim, vocês como os líderes, como que vocês preparam esses profissionais para fazer esse uso da IA, da tecnologia, mas o que vocês acabaram de falar, né, do conhecimento básico, sem deixar isso de lado? Vou deixar o Nelson responder primeiro, como convidado sempre tem esse privilégio. Vai lá, Nelson. Eu acho que o primeiro ponto é entender qual que é a estratégia da empresa. Acho que isso é fundamental. Então, eu trabalhei um ano e pouco num projeto de modernização. E aí, essa modernização, qual que era a estratégia? A gente está falando do sistema da empresa que suportava a venda de 75 lojas, que a gente vendia mais de 1 milhão por dia. Então, se eu não modernizar e eu não trazer novas tecnologias que permitam suportar o crescimento da empresa, a gente poderia ter risco para o negócio. Então, isso puxa a necessidade da gente ter um time com X capacidade e com tal conhecimento tecnológico. Agora, quando você olha de uma forma um pouco mais ampla, é discutir que, ao modernizar esse sistema, eu vou permitir que vários serviços que estão dentro do sistema, eles possam ser quebrados em bloquinhos menores. Então, o que a gente chama de microserviços. Ao quebrar esses bloquinhos menores, eu posso dizer para você que eu posso vender no crediário usando o WhatsApp ou usando o navegador de internet. Então, isso muda a estratégia no sentido de que eu posso ter multi-canais para poder vender. Então, quando a estratégia define onde ela quer chegar e o como ela quer chegar, isso puxa o time de tecnologia, porque aí eu sei que a gente tem uma estratégia voltando para multicanais, onde eu vou olhar para e-commerce, marketplace, mas vou olhar para a loja física, e quando eu construir uma solução tecnológica, eu vou construir uma vez para qualquer canal que eu esteja. Porque no cenário que a gente estava, eu tinha que construir uma estratégia, exemplo, para o crediário, para a loja física, para o e-commerce e para o marketplace. Ou seja, eu tenho que fazer 3 vezes a mesma coisa. Então, isso que a gente está falando de time to market, a gente está falando de melhorar a questão de multicanais e permitir que a gente consiga ser mais rápido com as inovações. E aí, o exemplo que eu dei é a inovação de criar um calendário para poder agendar a montagem. Isso é uma inovação. Mas aí é uma inovação que eu fiz só para a loja física, ela não está no e-commerce. Porque a nossa arquitetura não permite que assim esteja. Então, por isso que eu bato tanto nessa questão de ter que deixar claro a estratégia, porque a estratégia puxa o que o time de tecnologia vai fazer. E aí, naturalmente, é algo que a gente tem que ter um olhar, e o Davi trouxe a questão de entender quais são as suas demandas. Porque se eu definir estratégia e eu definir taticamente quais são os projetos que eu vou executar, aí eu preciso garantir as filas que vai chegar no meu time, porque senão o meu time vai gargalo. Né? E aí a gente começa uma coisa que a gente viveu, que é muita iniciativa e pouca abativa. Porque realmente isso tem de acontecer. Mas, no meu ponto de vista, porque falta clareza aqui, principalmente da estratégia, do que quer fazer. E aí uma discussão institucional com relação ao que iremos fazer primeiro. Então, acho que na posição que a gente está, a gente não pode simplesmente chegar e deixar no operacional e falar assim, não vamos conseguir fazer porque a gente está com coisa demais. A gente tem que provocar aqui a estratégia a discutir. Ó, eu tenho um bolo e eu tenho 4 diretorias, mas eu tenho só 3 pedaços de bolo. Alguém vai ter que ficar sem comer. E a gente precisa fazer uma conversa de adulto aqui, na estratégia.
E quando você define a estratégia, o que você vai fazer primeiro, quando chegar no tático, cair na camada de gerência e supervisão, isso é muito claro o que a empresa definiu como prioridade. Então, quando chega no time, no nível de time, isso está muito claro. E aí você conecta também, né? Fala, ó, isso aqui que você vai entregar vai ajudar a gente a personalizar a nossa venda no crediário. Você sabe que a gente quer aumentar em 2 milhões a nossa venda por conta disso que você está entregando, você acaba até conseguindo motivar o time. E aí, aquilo que eu sei, bacana, eu posso fazer, mas aquilo que eu não sei, ou seja, uma habilidade, alguma técnica que eu não sei, aí entra a necessidade de montar um PDI. Porque aí você vai capacitar o time para aprender algo que ele não sabe, e aí também você vai executar. E aí, ao definir a fila, né, você garante que você não vai ter muita iniciativa e pouco acabativo. Porque aí o time não começa a entregar no prazo, começa a perder prazo, e aí a outra direção começa a falar, o time de tecnologia, o time de dados não entrega. Mas, naturalmente, falta uma compreensão de entender que começa a priorização lá em cima. E aí essas conversas são conversas difíceis, que às vezes a autodireção prefere não ter. Mas numa posição que a gente está, é preciso provocar isso. Porque quando você organiza uma estratégia, o tático vai estar organizado e o operacional as coisas vão fluir. E aí, naturalmente, quando você deixa claro o que é estratégia para a empresa, você sabe que você tem que capacitar seu time para ele poder desenvolver e aprender coisas novas, e aí você cria um ciclo virtuoso, porque a pessoa percebe que está evoluindo e que está aprendendo coisa nova, está entregando valor para a empresa, e aí você consegue crescer e escalar time. O Nelson foi muito feliz aí na resposta, Merian, à sua questão. E aí eu vou só complementar alguns pontos aqui, porque a resposta dele foi muito completa. E o primeiro ponto, de forma geral, né? A questão da clareza da entrega de valor. Quando você vai montar um time, esse time tem que estar muito claro para ele o que é a entrega de valor que é solicitada dele. E aí essa abordagem que o Nelson colocou é uma abordagem extremamente importante, que é a abordagem top-down, né? Vem do topo para cima, nunca de baixo para cima. Por quê? Quando você, por exemplo, chega para o time de dados lá e fala para o time de dados, olha, toma aqui essa quantidade de dados. Tá aqui, ó, te dá o data lake, tá aqui o investimento. Me entrega o que é possível aí. Não pode funcionar assim. Precisamos resolver esse problema. Esse problema hoje ele é muito claro para a gente, ele traz esse tipo de prejuízo de forma geral. Aí você dá isso ao time de tecnologia, ao time de dados, que vai atrás, a partir dos dados, procurar conhecimento, extrair conhecimento útil para poder resolver aquele problema que você trouxe, ou seja, dar clareza da entrega de valor, que é esse relacionamento íntimo aí entre negócio e tecnologia. As coisas não podem estar descasadas. Agora, complementando um pouco mais, né? Aqui eu fiz até agora só uma pincelada, né, um resumo do que o Nelson brilhantemente colocou. Aí, trazendo um outro ponto, pensando do ponto de vista do time. O que você poderia fazer para que esse time consiga realmente entregar o valor que você procura? Primeiro, são duas coisas. Na hora de montar o time, ter pessoas que gostam de estudar. Não estou dizendo aqui exclusivamente estudar no sentido de busca de conhecimento, tá? Não é aquele cara que vai ficar 25 horas sentado na frente de um curso, de um livro, mas aquele ali não tem uma aplicação prática para ele, não faz sentido, tá? Mas alguém que goste de buscar resposta para perguntas que não se tem a solução clara, mas que a pergunta está em cima da mesa. É o elefante dentro da sala. Alguém que queira retirar o elefante de dentro da sala. Então, assim, montar um bom time é procurar pessoas que tenham esse perfil. Como também, como é que fala? A palavra até foge agora, mas, assim, de forma geral, um outro aspecto importante aí, pensando na liderança da companhia, da empresa de forma geral, é dar liberdade para esse time. Ou seja, proponha o desafio, proponha o problema que tem que ser resolvido e dê liberdade para o time resolvê-lo. Porque uma das coisas também que a gente vê, que acontece muito, é o líder, quem está ali definindo a estratégia, está preocupado com a entrega de valor, também não dá liberdade. Então, se você também não dá liberdade, as pessoas não vão fazer como o Nelson colocou aqui, né, no exemplo dele, né? Que é, olha, nós fizemos uma pequena inovação aqui dentro do processo e essa inovação já entregou um valor muito grande. Se você não dá liberdade para as pessoas chegarem nesse ponto, para o seu time chegar nesse ponto, ele não vai entregar o valor que você procura. Ou ele vai fazer mais do mesmo, não vai inovar, que é aquilo que a gente falou, né, Nelson? Que acho que o Nelson concorda comigo, que inovação ele tem que estar
é num processo cultural, não é um setor bonitinho espalhado lá, uma salinha bonitinha, sala de inovação, não é isso não funciona, né? Só olhar aí de forma geral e observar. Então, Homéria, para deixar muito claro para as pessoas, um bom time, pensando em montagem, é um time que gosta de buscar conhecimento e que tem liberdade para fazê-lo. E, ao mesmo tempo, a companhia, o líder, entrega para ele a clareza do problema, do desafio a ser resolvido. A partir disso aí, você consegue colher bons frutos. E até buscando um pouquinho do que vocês já falaram, assim, o Davi falou de muitas empresas hoje estão escutando apenas grandes mídias, e o Nelson até comentou um pouco das que estão surfando no hype da IA e das grandes soluções, das grandes questões mirabolantes que podem ser feitas. Aí a gente faz, às vezes, um exercício de futurologia, a gente sempre convida a fazer essa brincadeira assim, de tentar enxergar o futuro. O que vocês acreditam, né, que vai diferenciar essas empresas que adotam a IA de forma real e olhando assim para o que elas podem solucionar, das que estão apenas seguindo o hype? Uma boa pergunta, velho. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas eu vejo que algumas empresas estão colocando a IA como uma solução que, de fato, ela permeia a organização como um todo. Então, ela não é uma iniciativa local. Então, vou dar um exemplo, né? Ano passado, como trabalho com a AWS, tentou trazer ali um agente para poder fazer atendimento para o time de cobrança. E ali não estava muito claro ainda qual era o caso de uso. Então, a gente não conseguiu escalar. Mas era uma iniciativa local ali, ela não estava ali no core da organização pensando como a gente usaria a IA uma forma mais estratégica. Ela estava isolada. Então, o que eu percebo é que algumas organizações estão buscando trazer isso para, de fato, ser uma estratégia da organização. Então, eu vejo, por exemplo, empresas igual o Mercado Livre, que tem meta para poder treinar todo mundo, para poder trabalhar dentro da sua plataforma de dados, ou seja, treinando as pessoas para poder fazer perguntas no LLM, trazendo essas inteligências artificiais para poder ajudar na aceleração do desenvolvimento de código, como uma forma de acelerar suas entregas de inovação. E aí, assim, testar algo que seja rápido e a gente consiga entregar valor. Então, eu vejo times de produto também usando ferramentas igual, por exemplo, o Ovo, que é uma IA onde você consegue trabalhar com linguagem natural. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, para você que é do marketing, né? Você consegue ali fazer uma página rapidinho com 3 frases. E isso acelera muito a validação do produto. E aí você não precisa mais de um desenvolvedor para poder fazer isso. Você consegue fazer isso com IA. Então, acho que o que eu vejo é as empresas buscando aquelas que têm na tecnologia no seu core, focando muito em trazer IA para fazer parte da estratégia da empresa, e aí não ser algo mais localizado, e times de produto usando IA para poder acelerar as validações das suas hipóteses de forma mais rápida, acelerada. E aí posso dar exemplo da Oracle, que eu vi eles colocando 2 LLMs para discutir validação de hipótese. Então, se uma IA discutindo com a outra sugestão de hipótese. E olhando para o time técnico, aí agora mais na nossa posição, como é que a gente consegue tirar a carga cognitiva do dev. Ou seja, deixar ele mais tranquilo para pensar em inovação e menos trabalho burocrático. Então, trazer IA para poder fazer documentação, trazer IA para fazer teste unitário, trazer IA para fazer teste de integração e deixar o dev pensar como é que ele vai endereçar a solução da inovação, e aí ele pode usar o assistente para poder ajudar ele a acelerar o código, mas ele continua sendo ali o grande diferencial, a capacidade cognitiva dele de inovar, sabe? Então, isso que eu vejo, e aí eu vejo as empresas com muito cuidado também em investir, porque não dá para você sair queimando dinheiro, porque é caro,
você trabalhar com essas novas tecnologias. Então, eu vejo as empresas olhando muito para time de tecnologia acelerar a entrega, time de produto poder testar rápido e capacitar toda a empresa a fazer melhores perguntas usando o LLM. Acho que esse é o ponto-chave. E depois a gente pode discutir os desafios de poder tá endereçando isso, né? E por último, se você for falar questão de mercado, Mary, eu vejo que os mercados que demandam muito de atendimento vão ser os primeiros ali, de fato, ali, a começar a colocar isso mais em prática, que envolve interação com o ser humano. Eu vejo muito um movimento muito grande dessas empresas de e-commerce, marketplace, já buscando já usar essas tecnologias para poder escalar atendimento e naturalmente já pensando num novo formato que eu tenho participado de muitas discussões. Semana passada eu estava com o engenheiro estratégico sênior da AWS, ele falando da América do Sul como um todo, que ele tem acesso, onde ele está percebendo as grandes empresas, principalmente banco e varejo, buscando ter um canal único. Então, ou seja, o que a gente está dizendo do mesmo jeito que eu falei que você vai programar linguagem natural por texto ou por áudio, você vai pedir, vai criar um landing page para você no Strava com o Lobo. Aqui a gente está falando de que tem uma tendência forte de você ter um assistente no seu celular, onde você vai pedir para ele fazer uma compra para você, e aí essa solicitação vai fazer com que esse agente navegue no e-commerce e aí isso muda tudo, porque assim, será que a gente vai continuar tendo um time de mobile? A gente vai continuar construindo páginas de e-commerce da forma como a gente está construindo? O growth vai continuar se a gente está falando que talvez o comportamento do humano vai mudar, porque aí o agente vai usar a plataforma e não mais o ser humano. Então tem muita pergunta que a gente vai ter resposta com o decorrer do tempo, mas eu vejo mudanças estruturais vindo por aí. Boa. E Mériam, respondendo a sua pergunta, eu vou falar uma frase aqui que é ótima para corte, tá? Mas que pode parecer, e assim, pode parecer um contra-marketing, né? Você que é do nosso marketing aqui, vai falar, nossa senhora, Davi, pelo amor de Deus. Mas não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: as companhias, elas têm que, primeiramente, esquecer a inteligência artificial. Essa é a frase. Por quê? Porque elas têm que focar em entender o problema dela. Qual é o problema que ela tem? Qual é o gargalo que ela tem? Aí depois ela vai buscar a tecnologia que vai resolver aquilo. E aí, hoje em dia, a inteligência artificial vai aparecer como uma candidata a resolver os problemas que outras técnicas tradicionais não resolvem, tá? Por questões de limitação tecnológica mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê um movimento muito grande de todas as empresas falando assim, eu quero utilizar a inteligência artificial. Primeira pergunta que eu faço quando alguém me fala isso, para que você quer utilizar? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu problema? Não, é porque está todo mundo utilizando. Aí você já começou errado. Então, para dar certo, focar no problema, entender o problema. Aí sim você vai atrás de alguém que entenda possíveis soluções para aquilo e ele vai endereçar, isso aqui tem que ser resolvido com inteligência artificial. Isso aqui são outras técnicas mais tradicionais que vão resolver. Ou seja, o foco da companhia, de forma geral, não pode ser na tecnologia pela tecnologia. Tem que ser na tecnologia para a resolução de um problema. Aí o Nelson trouxe aqui ótimos exemplos na resposta dele, que são importantes, que são, por exemplo, né, o time de tecnologia utilizar a inteligência artificial para gerar códigos, gerar ali documentação, ou seja, né, o Nelson trouxe aqui o termo, né, liberar a capacidade cognitiva do desenvolvedor ali de forma geral. Então, porque o problema é ganho de eficiência. Porque o problema é você, ou melhor, né, é você potencializar o ser humano. Como é que você potencializa o ser humano? Liberando tempo para que ele possa trabalhar com algo que necessita criatividade, imaginação, capacidade de resolução de problema e deixando aquilo que é mais manual para uma técnica vir fazer. Antes a gente não tinha uma forma de gerar código. A gente não tinha, né, de forma assim, fosse o desenvolvedor ali. Hoje você já tem.
Mas como que ele vai aplicar? Aonde que ele vai aplicar? Como é que ele vai utilizar aquilo para resolver o problema, entregar valor? Aí é com ele ainda, né? E eu acho ainda que vai ser por muito, muito tempo. Enfim, o foco das empresas deveria ser em entender o problema, entender o seu problema, você vai utilizar a tecnologia para resolver aquilo. Então, um outro exemplo que a gente vê aí, né? Assistente para venda. Se o senhor tem problema com venda, e aí você vai chegar à conclusão que você precisa escalar as vendas, uma das formas é essa que o Nelson trouxe, de colocar ali sistemas de inteligência artificial que vão conversar diretamente com o cliente, fazer tratamento de objeções, buscar informações, com uma grande vantagem, né? Que o Nelson também trouxe em algum momento da fala dele hoje, enquanto hoje o trabalhador, quando ele sai, ele leva o conhecimento, a IA, os dados ficam dentro da companhia, né? Ele não leva aquilo com ele, né? Aquilo fica lá, então é uma vantagem também. Então, assim, eu já caindo aqui na repetição, até nessa fala, em outras falas que eu já tive por aí, né? Que as pessoas que me conhecem já devem ter ouvido eu falar, escutado eu falar, que é exatamente esse ponto, de que a tecnologia para tecnologia não entrega valor. O entendimento do problema e aí sim a busca pela tecnologia adequada é isso que resolve o problema, é isso que entrega valor, é isso que deveria ser o grande ponto. E o letramento em tecnologia. Agora trazendo outro ponto que o Nelson trouxe, né? É o letramento interno em tecnologia. Por quê? Só o letramento é que traz esse entendimento que eu acabei de colocar, né, compartilhar com vocês aqui. Se não tiver o letramento, vai cair na tecnologia para a tecnologia, porque é o mais fácil de ser falado, é o que está sendo falado todo dia, é o que você está sendo bombardeado nos reels de Instagram, no feed, quando você rola. É isso. É tecnologia pela tecnologia, né? E se fosse tão bom assim, a gente não seria um campeão em fazer vídeos com IA, que são vídeos de meme, não vídeos que vão realmente levar algum conteúdo informativo para alguém, né? Então, se eu tivesse que dar essa dica, Mérian, já até atropelando aqui o ponto que você vai trazer para a gente, não use a tecnologia pela tecnologia, use-a para resolver um problema claro. E aí, aproveitando, falando em dica, a gente está se aproximando aqui do final do nosso bate-papo, mas, Nelson, a gente tem nesse momento final o Tecno Dicas, em que a gente convida que você compartilhe com a gente alguma dica de conteúdo, livro, podcast, alguma coisa que venha complementar o conhecimento de quem está acompanhando esse bate-papo. Eu gosto bastante dos cursos do Deep Learning, AI, então sugiro ao pessoal, quem tiver oportunidade de ver, porque tem muito conteúdo bom ali. Tem um podcast também que eu gosto de seguir bastante, que é IA sob controle, que acho que eles trazem ali um resumo do que está acontecendo no mundo, então ajuda você a entender ali o que você vai aprofundar ou não, porque tem muita coisa, e acaba que você vai se perder, então eles fazem uma curadoria bem bacana, então isso me ajuda a ter acesso ao que está acontecendo no mundo. E acho que por último, o que eu aprendi é fazer parte de comunidade. Eu acho que isso é fundamental, porque essas trocas que você faz, esses benchmarks que você faz, vai te dando muito repertório, sabe? Então, uma coisa que eu sugiro para o pessoal é busque comunidades, porque vai te ajudar você estar sempre em contato com novas tecnologias, novos contextos, novos estudos de caso, e você aprende muito com acerto e erro dos outros, sabe? Então, busca a comunidade também, que é algo que eu costumo fazer. Então, estou no GDG, estou em 4 comunidades do Strides, estou na comunidade aqui da região também, e também estou fazendo parte do ecossistema de inovação. Acho que a gente está vivendo um momento de muitas mudanças estruturais, então acho que você precisa estar perto desses movimentos, porque você acaba aprendendo muito. Boa. Então, dando aqui os meus centavos de contribuição depois da fala do Nelson aí, primeiro, né, para as companhias, líderes de empresa, é isso que eu acabei de dizer anteriormente, né, que foque agora no problema, entenda o seu problema, aí vai atrás da tecnologia para resolvê-lo.
e a inteligência artificial vai aparecer se realmente ela entregar valor, ela vai aparecer nesse momento. Um outro ponto aqui agora para quem já está, né, voltado a querer entrar nessa área, né, igual o Nelson colocou aí muito bem, né, voltado para quem é técnico. Entenda de negócio. Procure entender de negócio. O seu diferencial não está mais somente em entender muito bem da parte técnica, saber o código, saber implementar um modelos, que alguém te fala assim, ó, quero um modelo X, você vai lá e implementa do jeito. Não, entenda de negócio. Então, procure olhar para os problemas que as empresas têm. Procure olhar para aquilo que realmente tira o sono do mercado. Que ali é que você vai realmente se destacar hoje em dia, tá? Então, essas são as minhas dicas hoje, Mériam. Excelente, obrigada, Nelson, obrigada, Davi. Acredito que esse bate-papo foi incrível para quem está nos acompanhando, assim como foi para mim. E muito obrigada por participar aqui do TecnoCast. Obrigado, Nelson. Valeu aí pelo aceite, né? Pronto aceite a participar com a gente aqui, foi muito bom. E espero que a gente possa conversar mais vezes aí no futuro. Seja sempre bem-vindo, Nelson. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi um prazer. Curtiu o bate-papo de hoje? Então não deixe de seguir a Tecno nas redes sociais e de nos acompanhar nos próximos episódios. Até o próximo. Tchau, tchau!